Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar sobre as crenças limitantes e como elas podem impedir de você conquistar tudo que você deseja na sua vida, né? Independente da área que for. Se tiver uma crença limitante, uma crença ali que é muito rígida, né? Você não vai conseguir alcançar, ou você vai alcançar com muita dificuldade, porque existem essas crenças, né? Então vamos entender um pouquinho o que são, né, essas crenças, como elas são formadas. Para a gente chegar aqui nesse mundo, vai vir ali 50% do DNA do seu pai, 50% do DNA da sua mãe. No DNA, né, vai trazer ali do seu pai e da sua mãe todas as memórias transgeracionais, né? As memórias de situações dos seus antepassados, traz ali no seu DNA e vai repassar para você. Repassando ali todas essas memórias, você já vem com alguns programas instalados, né? O seu pré-programante, né? Que a gente chama. Então, o que acontece? Esse pré-programante, imagina, eu vou fazer a analogia aqui com um celular. Acabei aqui de comprar um celular zero, né? Você vai lá, você vai fazer o primeiro uso, você vai fazer o cadastro, que seria o quê? Você chegou aqui, você vai receber um nome, né? Para a sua identidade aqui nesse mundo, né? Então você pegou aqui o seu celular, você fez o primeiro cadastro, tá? Nesse aparelho já vem ali alguns aplicativos que você pode usar ou não, né? Então, todo esse pré-programante que vem da nossa ancestralidade, né, essas memórias transgeracionais, você pode usar elas ou não, né? Podem vir memórias ali de dor da família, coisas, situação financeira, né, uma escassez. Pode vir várias situações que a sua família passou, mas como elas vão desenvolver na sua vida? É de acordo com o ambiente que você vive. Então, dependendo do ambiente que você tá, ela é como se fosse uma sementinha, ela vai germinar ou não, tá? Não é porque você foi passado alguma coisa para você que aquilo é um veredito que vai acontecer na sua vida. A mesma coisa, uma doença que tem na família, né? Essa doença que tem na família, assim, que várias pessoas da família já tiveram, ela tudo bem, ela pode ter sido passada ali pro seu DNA. Porém, se você vai ter ou não, vai depender totalmente do ambiente que você está, as condições de vida que você tá, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto das crenças limitantes, porque tudo que a sua família acredita, situações que foram passadas para você, já vão estar ali instaladas, né? Como esse programa no celular, que já vem instalado alguns programas que você vai poder usar ou não, tá? É o primeiro ponto. Só que, mesmo que com esses programas, você vai começar a usar esse telefone. E você vai começar a instalar outros programas nesse telefone, né? E como na sua vida isso acontece? Quando a gente é criança, o nosso inconsciente, ele é totalmente aberto, né? Ele é como se fosse uma taça, assim, totalmente aberta, vazia, né? Ele tem ali os pré-programantes, que é como se fosse a base aqui dessa taça, mas o restante ali, né? Imagina, uma taça vazia, ela cabe ali muita coisa, ela vai caber vários líquidos ali, enfim. A nossa mente consciente, ela ainda não está formada, que seria em cima aqui, né? O que vai fechar aqui a boca dessa taça. Então, o seu inconsciente totalmente aberto, tudo que você está vivendo ali junto com a sua família, né? Primeiro ali com a mãe, a sua relação com a mãe, o afeto, tudo isso vai formando memórias e vão sendo
colocadas dentro do seu inconsciente, né? Quando você começa a ir para a escola, o que um professor vai te falar, coisas que vão formando a sua percepção de mundo, a sua visão de mundo. Então, quando chega próximo ali dos 7 anos, mais ou menos, 7 anos e meio, se forma a sua mente consciente, porque você já tem conteúdo suficiente, né? Então ela se fecha. Formou essa mente consciente, a gente vai para o mundo e a gente vai adquirindo experiências. Quando a gente não tem contato com uma coisa que está sendo apresentada pra gente na nossa vida, quando a gente não tem esse contato, é a primeira vez que a gente entra em contato com uma coisa nova, um novo aprendizado, isso vai entrar totalmente ali no seu inconsciente. Se não tiver nenhuma travinha ali, né? Se realmente esse conhecimento que você está tendo, ele realmente é a primeira vez, né? Ele vai passar ali e vai formar a sua percepção, positiva ou negativa, né? E existem, assim, várias coisas que vão sendo faladas, que vão sendo ouvidas no nosso meio, né? Então, por isso que o ambiente que a gente vive, ele é muito importante. Porque a nossa mente, ela reprograma por repetição. Por isso que existem muitas técnicas para você repetir por 21 dias, afirmações, isso. Por quê? Para você conseguir ter uma programação positiva mesmo ali, você conseguir reprogramar a sua mente, né? Mas é para você criar esse ambiente positivo. Se o ambiente que você está, ele é totalmente negativo, se a situação que você está vivendo, ela é totalmente desfavorável a você, que você olha ali e você fala, meu Deus, como é que eu vou sair disso aqui, né? Então, assim, a nossa mente, ela aprende por repetição, fortes impactos emocionais, isso faz essa reprogramação da nossa mente. Então, imagina que você está num ambiente aonde toda vez você escuta ali o seu pai falar, nossa, ter dinheiro é muito difícil, você tem que batalhar muito. Aí acontece mais alguma coisa, aí vem e fala, nossa, ter dinheiro é muito difícil. Então, você cresceu, né? Por mais que você é criança e você não teve ainda uma experiência com dinheiro, você cresceu ali nesse ambiente aonde isso vai sendo falado, né? E isso vai criando uma programação por repetição, né? Então, quando você chega a um... Tipo assim, quando você é adulto e você começa a lidar com o dinheiro, essa programação, ela vai vir, né? Nossa, mas é muito difícil, sabe? Essa fala nem é sua, ela foi programada, né? Então, assim, o seu ambiente, ele vai moldar. A nossa mente, ela é plástica. Isso, a neurociência, ela já prova que a nossa mente, ela é moldável, né? Você consegue moldar. Se você está repetindo ou escutando as pessoas repetir coisas ruins, coisas que vão te limitar, você pode reprogramar também por coisas boas. Basta também você conseguir compreender, ter realmente um entendimento do que tá ali dentro, né? Você precisa fazer essa limpeza no seu inconsciente. Se você deseja chegar em algum lugar na sua vida e você ali, a sua família, ninguém da sua família conseguiu chegar naquele lugar, sempre teve alguma questão ali na família, você precisa ir no seu passado, você precisa buscar no seu passado, você precisa limpar, ressignificar. O que é ressignificar? Você dá um novo significado, entendeu? Porque às vezes a gente vai carregando da nossa ancestralidade muitas coisas que a gente não consegue avançar na nossa vida porque a gente precisa honrar o pai e a mãe, que foi isso que foi nos ensinado. Só que o honrar não quer dizer que você precisa cometer o mesmo erro que ele cometeu, que você não é digno de receber coisas melhores que eles receberam, sabe? Isso é uma coisa que limita demais a gente. Por muito tempo,
eu tinha realmente, e isso eu percebi, né, quando eu comecei a olhar para mim, a trabalhar o meu autoconhecimento, que eu chegava num ponto que eu ganhava dinheiro, e quando eu tava ali para poder passar o ponto que o meu pai ganhava dinheiro, eu sempre voltava para aquele mesmo lugar. Porque eu vinha com essa crença que eu não era certo eu ter mais dinheiro que o meu pai, sabe? Então, assim, ele vem também com uma história de vida muito complicada, muito difícil, né? Que passou por muitas coisas para ter o que tem. Então, isso foi passado para mim como se, tipo assim, ai, garota, muito fácil, a sua vida tá muito fácil. Tem que ser difícil para você também, sabe? O que vem fácil, vai fácil, sabe? Crenças assim. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim. E a gente carrega como se fosse âncoras, né? Imagina que cada vivência, cada crença dessa fosse uma corrente, né? Uma corrente com a bola daquela de peso. E aí, essa corrente tem umas que elas são muito curtinhas. Então, quando você vai avançar para alguma área da sua vida, ela já te bloqueia. Tem outras que ela tem um peso ali e essa corrente, ela é maior. E você consegue ir até um certo ponto, mas em algum ponto ali, ela não tem mais corrente para ir. Então, ela vai te segurar, sabe? E por isso que é limitante, porque ela vai limitar o seu território, até onde você pode ir, né? Por isso que a gente trabalha muito as crenças. As crenças, você conseguir substituir as suas crenças. E a melhor maneira para isso é você aplicar o autoconhecimento. Você começar a olhar para a sua vida, você entender qual é o cenário de vida que você veio. Quando você chegou ao mundo, o que a sua família estava passando, quais eram as dificuldades. Você conhecer a sua família, né? Você vai conseguir entender esse pré-programante que você veio. Quando você chegou ao mundo, né? O que a sua família estava passando neste momento? Tinha dificuldade? Quais eram as dificuldades? O seu pai e a sua mãe, eles estavam bem? E aí você vai conseguir já ter uma noção do que foi passado para você, que às vezes você não tem nem consciência, né? É o seu ponto cego. E também, muitas coisas, conseguir observar o seu pai, conseguir observar a sua mãe, né? O que eles acreditam, qual é a visão de mundo deles, ou com as pessoas que você mais convive, qual é a visão de mundo delas. Isso, às vezes, está ali sendo totalmente... você está agindo dessa forma e são coisas que tá vindo do seu ambiente, né? E de uma certa forma, por a gente estar ali, por repetição, tá sendo nosso também. A gente comprou essa verdade e a gente tá tomando as decisões da nossa vida a partir desse pré-programante ou desses programas, né, que a gente foi sendo passado pra gente pelo nosso ambiente. Então, gente, você conseguir ressignificar todas essas crenças, que é realmente você aplicar o autoconhecimento, né? Você conseguir mudar os seus sentimentos em relação a essas coisas que tá ali, que você carrega, porque a gente vai tendo as nossas experiências na nossa vida e dependendo da idade que você tenha, você já teve muitas experiências com base nas crenças, né? Você já teve muitas experiências que quem estava ali governando eram essas crenças, não era você. Então, assim, você conseguir mudar os sentimentos, você conseguir fazer realmente uma reprogramação. E eu falo até dessa parte de afirmações, assim, o que isso vai acrescentar na sua vida? Vai estar mudando naquele momento a sua vibração, né? Você vai estar alterando ali a sua vibração. Você vai estar informando para o seu cérebro coisas diferentes, mas você tem que olhar para o que tem ali também, porque senão isso vai falar mais alto, porque você já tem um sentimento. A nossa mente ela já vai muito mais fácil para o negativo
do que pro positivo, porque a gente foi criado assim, né? A percepção de mundo foi ensinado isso pra gente, não é, uma coisa sua, sabe? Não é um erro, ai, mas eu sou errada. Não, não tem. Cada pessoa foi ensinado alguma coisa que você vai replicando. Só que tem coisas que a gente, lógico, que a nossa família ensinou muita coisa boa, né? E tá tudo bem, você vai replicar as coisas boas da sua família, né? Mas tem coisa que você não cabe a você, né? Ou que também a sua família, isso foi bom para sua família, porém não é isso que você quer para você. Você conseguir seguir um caminho diferente, sabe? Um caminho diferente. E tem tantas pessoas que acham errado, tipo, ai, mas eu não vou estar honrando a minha família se eu for seguir o meu coração, se eu for fazer outra coisa, né? A gente tira isso, sabe? Vai, segue o seu coração. A minha família mesmo, eu venho de uma família onde minha família materna, as mulheres, né, até alguns homens também, cozinham muito bem. E sempre eu cresci nesse meio, sabe? E por eu crescer nesse meio, eu sempre fiquei assim, ai, eu não quero isso, não quero isso. E até muito pouco tempo atrás, eu tinha ali um restaurante, porque meio que as coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu já tinha um restaurante, sabe? Tava ali, tava cozinhando. E quando eu comecei a trabalhar certas coisas em mim, e eu comecei a me entender, falei, gente, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero pra minha vida, eu vou fazer diferente, sabe? Aí, assim, foi um baque que todo mundo assim, nossa, você fechou. Sim, sim, porque eu descobri o que eu quero, sabe? A partir do momento que eu comecei a me curar, eu comecei a entender o quanto a transformação pessoal, né, ela é importante. Eu pirei, eu falei assim, eu preciso passar isso para o maior número de pessoas, sabe? Então eu comecei a ir para o outro lado, que é estudar as terapias que eu trabalho hoje, né? Faço atendimentos. Então, assim, a transformação, você quer ver assim, o que me dá mais gosto é uma pessoa que chega e fala assim, nossa, você falou aquilo pra mim e aquilo mudou a minha vida. Nossa, ganhei ali o dia, a semana, o mês. Porque realmente é o que preenche o meu coração. E a gente tem que estar aonde a gente realmente quer, sabe? A gente é livre para poder seguir a nossa vida, ser quem realmente nós somos, na essência. E para isso, a gente não precisa, tudo bem, a gente vai ter ali a nossa família, a gente vai estar honrando a nossa família, mas a gente vai estar ensinando para as próximas gerações que a gente pode ser quem a gente quiser ser, né? Pior coisa é uma pessoa que vai passar a vida toda ali, sabe? Um pai que tá ali, não, que a minha família, todo mundo se formou médico, eu sou médico e o meu filho vai ser médico, sabe? E aí aquela pessoa vai para uma faculdade de medicina, se torna médico e entra a frustração, sabe? Não consegue avançar. E aí começa a entrar, hoje, o que mais tem, assim, pessoas em depressão, perdidas na vida, já tem uma profissão, às vezes, que muitas pessoas até gostariam de ter e não tiveram oportunidade, né? Mas são frustradas porque elas seguiram um caminho que não era delas, né? E realmente aquela pessoa, ela veio ali para poder mostrar para a família que pode ser diferente, mas ela não conseguiu fazer diferente, né? E sempre é tempo da gente fazer diferente. Ai, mas agora eu já tô velho para isso. Não, você pode ter 80 anos. Se você quiser fazer algo diferente, faça. Faça porque você veio para isso, sabe? Porque quando a gente muda, a gente vai libertando também as gerações que vieram antes da gente, né? Então, olha, hoje o vídeo foi isso. Eu espero que tenha contribuído aí na sua jornada, na sua caminhada, tá bom? Se a sua energia bateu com a minha, se inscreva aqui no canal, me dá essa força, curte esse vídeo e
Coloque aqui o seu comentário de como está sendo a sua jornada de autoconhecimento, porque se você caiu nesse vídeo, é que ou esse vídeo veio para te ensinar alguma coisa, alguma nova percepção, né? Ou veio para poder contribuir aí, porque você já está na busca por se tornar uma pessoa melhor, né? Na sua própria vida, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima.